Como você ficaria se perdesse o seu marido? Quanto seu casamento é importante para você? O que você tem feito de positivo pelo seu casamento? Quero mostrar para você 3 erros graves que você pode estar cometendo em seu relacionamento e que pode sim custar uma separação. Graças a Deus, gente, eu enxerguei isso a tempo. Mas confesso que eu precisei tomar uma chapuletada da vida. Se não fosse isso, eu teria me lascado. Fala, coroa! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora papear comigo? Você já tomou alguma burdoada em algum momento da sua vida e que te fez rebobinar a fita e que trouxe uma mudança em você? Deixa aí nos comentários. Aproveita, dá uma curtidinha aí nesse vídeo, vai, me ajuda aí. Uma coisa eu aprendi como psicóloga. Se a gente não assumir o controle da nossa mente, a gente cai no abismo mesmo. Impressionante como a gente se deixa levar por pensamentos, ideias cristalizadas, sabe? Encaixotada e que afeta muito o nosso modo de se comportar. E que por mais conhecimento que a gente tenha, caímos nessa armadilha. E aí é a hora que a vida vem, ó, puxa seu tapete, dá uma lambada em você para ver se a gente acorda. Acorda! Gente, eu tive uma fase triste do meu casamento atual. Um abismo enorme. E aquela pessoa que eu admirava, que tudo eu achava um barato e ria, e era isso e aquilo, eu passei a ver só defeitos no meu marido. Parecia que tudo que vinha dele não me agradava, não estava bom. Talvez ele não fosse aquilo que eu achava no início, que eu achei. Eu comecei a pensar, será que eu errei feio, né? Será que eu me equivoquei em relação a ele? Aquilo que no início era motivo de admiração, passou a ser motivo de irritação, de distanciamento. Como se eu tivesse certa e ele cheio de coisa para ser consertado. Erro 1, já vou logo aproveitando aqui. Querer que o outro seja do modo como você acha que ele deveria ser, partindo do princípio, ainda que de modo inconsciente, de que o meu jeito de ser era melhor. Eu me lembro que durante esse período, pensamentos do tipo assim, nossa, ele não tem nada a ver comigo, não falamos mais a mesma língua. Quanto mais eu pensava essas coisas, mais distante, mais enjoada e cheia de críticas eu tinha em relação ao jeito dele. E aí, o que acontece? A gente mal consegue enxergar o outro. Transar, nem pensar. Ai, ai, ai. E os conflitos vão ficando cada vez mais presentes. As brigas por besteira, nossa, era assim, quase todos os dias. O sarcasmo, as indiretas, as ofensas. E não era só do meu lado. Do dele também. Você já passou por isso? Deixa aí nos comentários. A sua opinião é muito importante aqui para mim, porque é da sua opinião, é do que você pensa, é da sua reflexão que eu extraio o melhor para compartilhar com vocês através desses vídeos. E aí, o que sobra da gente? Frieza, rudeza, frustração, é uma decepção atrás da outra. Isso para não falar da raiva, né? Que vira mágoa, ressentimento. A gente chegou num ponto que tudo que a gente falava um para o outro ofendia. Um olhar ofendia. Um gesto era ofensivo. Tudo se transformava num grande mal entendido. Uma incompreensão, uma intolerância, um contra o outro, parecia que a gente estava jogando quem é que vai ganhar. Saco isso. A que ponto a gente chegou? Mas aí eu vivi um dilema entre o gostoso da liberdade, do estar sozinha. Na verdade, eu queria me livrar daquilo, daquela energia ruim que se instaurou no nosso relacionamento. Eu queria me livrar de tanto problema. Mas ao mesmo tempo, lá no fundo eu sabia que sem essa relação eu não ficaria bem. Eu tinha medo de perder essa relação que foi tão batalhada. Gente, e eu batalhei por essa relação. Posso te falar uma coisa? Para de querer mudar seu marido. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal. Para de querer mudar o seu marido. Corre lá, eu vou deixar um card aqui em cima. Clica lá depois que você terminar esse vídeo. Vai lá ouvir o que eu tenho para te dizer. O erro 2, não levar em consideração a opinião dele
sobre as decisões da casa. O fato dele não compartilhar da mesma opinião que você não faz da opinião dele ou do gosto dele algo ruim ou sem credibilidade. Por que que só o seu gosto ou o seu jeito é o melhor e é o que deve prevalecer? Se for uma questão de decoração, e nem todo mundo tem senso estético, nem todo mundo tem um gosto bacana para decorar uma casa, mas tudo isso pode ser falado de forma afetuosa, carinhosa, respeitosa, persuasiva, mas respeitosa, amorosa, respeitando a opinião dele. Você pode até fazer valer a sua opinião, porque talvez você tenha mais talento para determinadas coisas do que ele. Mas isso não te dá o direito de diminuir o gosto dele, de desvalorizar a percepção dele, ou de fazer pouco caso, ou de ironizar. Entende? Ou de julgar ou criticar. Eu acho que a gente pode transmitir o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer de uma forma carinhosa, amorosa e respeitosa. Quer saber a verdade? Desce do tamanho. Pare de achar que só você sabe o que é melhor. Pare de achar que só você tem razão. Esse é um papel muito mais de mãe do que de esposa. Erro 3. Ficar competindo e medindo forças com ele. Relação a dois, gente, não é um jogo. Não se trata de quem tem razão ou de quem ganha. Gente, eu me lembro da necessidade que eu tinha de sentir e que ainda tenho, tá? Eu preciso de controlar isso em mim. É um processo contínuo de autossuperação. A gente tem que praticar a arte do autocontrole e isso é diário. Às vezes eu me pego querendo agir como se eu fosse melhor do que ele. Aí o que eu falo pra mim? Calma, para, ouve, escuta o que ele tem para dizer. Calma, isso não é um jogo, isso não é um ringue de luta livre. Parece que tem uma necessidade de sentir que a última palavra é minha. Quando não era, eu me senti humilhada, por baixo, diminuída, como se eu tivesse perdido algo, perdido o jogo. Eu fazia de tudo para arranjar um motivo para dar logo uma nele e derrubá-lo de alguma forma. Quando não era eu, era ele que se sentia humilhado. Você permitir que esse tipo de interação se instale na sua relação, vai chegar um momento que ela vai acabar. A relação de casal tem que ser ganha-ganha. A gente não joga um contra o outro, não é uma partida. O relacionamento é um compartilhar, é um estar junto, é a equidade, é estar no mesmo patamar. Quando um ganha, o outro ganha também. Porque se um ganha e o outro perde, esse que ganhou, ele acha que ganhou, mas ele também está perdendo. Só que ele não tem consciência disso. Até o dia que ele virou para mim e disse: eu vou embora, eu não aguento mais. A gente não tá dando certo mais. Eu cansei, eu não quero mais isso. E foi nesse momento que eu caí do cavalo, que ele caiu do cavalo. Havia tanta certeza em mim de que ele não seria capaz de fazer isso, de ir embora, de me deixar, que eu estremeci. E aí a gente dormiu, que isso era noite, era tarde. Eu acordei no dia seguinte, a minha vida com ele passou como um filme, assim, sabe? Sabe, um mini flashback. Que foi tão maravilhoso porque eu voltei em tudo aquilo de incrível que a gente viveu junto. Nossa, poxa, a gente não se casou à toa. Houve toda uma sequência de fatos incríveis, maravilhosos, de interação, olhares, transas, beijos, abraços e falas e diálogos que fizeram com que a gente cada vez mais quisesse estar junto. Pelas doidurinhas, as besteirinhas do dia a dia, a gente se perde, se desconecta daquilo que nos uniu e fica conectado com os nossos defeitos, as nossas sombras, as nossas imperfeições. E você não está percebendo o quanto a gente está contaminando a nossa relação, se desconectando das coisas boas que cada um de nós temos, para ficar conectada com as coisas ruins. E foi aí que eu vi tanto que eu queria ele perto de mim, quanto ele é importante para mim. Nada como um safanão da vida para te fazer acordar. A dica aqui é, mas antes, se inscreva aí no canal, acione o sininho para você receber a notificação sobre os próximos vídeos aqui. A dica é: baixa a crista, mulher. Até parece que você não tem defeito, até parece que você não precisa mudar. Você não é a mulher dos sonhos dele e ele não é o homem dos seus sonhos. Numa relação entre homem e mulher, o que há
é vida real, tá cheio de imperfeições, tanto em você quanto no seu parceiro. E a gente tá em processo de evolução o tempo todo, até morrer. Achar que a sua fórmula é melhor do que a dele é se colocar em um patamar onde o que impera é a desigualdade, onde um se sente superior ao outro. E cá entre nós, nesse tipo de relação, o perdão fica inviável, fica impossível. O alicerce do sinto muito é a humildade, em que os dois estão do mesmo lado, lutando por uma mesma causa, vencendo desafios, aceitando as diferenças, assumindo responsabilidades e respeitando e honrando a humanidade do outro. As diferenças devem somar e não subtrair. O papo tá bom, o papo tá legal, mas tchau, tchau.